Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é a queda que as mulheres têm para os tolos, de Machado de Assis. Ou melhor, De l'amour des femmes pour les sots, de Victor Renaud. A gente vai explicar isso. Todo mestre da literatura tem que iniciar de alguma forma, né, Lucas? E foi assim que estreou Machado de Assis, com esta tradução. Vamos elucidar tudo sobre isso. Vamos lá, boa leitura. Queda que as mulheres têm para os tolos, de Machado de Assis. Advertência: este livro é curto. Talvez devera sê-lo mais. Desejo que ele agrade como me sai das mãos, mas é com pesar que me vanglorio por esta obra. Falar do amor das mulheres pelos tolos não é arriscar ter por inimigas a maioria de um e outro sexo? Disse que a matéria é rica e fecunda. Eu acrescento que ela tem sido tratada por muitos. Se tenho, pois, a pretensão de ser breve, não tenho a de ser original. Contento-me em repetir o que se disse antes de mim. Minhas páginas conscienciosas são um resumo de muitos e valiosos escritos. Propriamente falando, é uma comparação científica, e eu obteria a mais doce recompensa de meus esforços. Como dizem os eruditos, se inspirasse aos leitores a ideia de aprofundar um tão importante exemplo. Quanto à imparcialidade que presidiu a redação deste trabalho, creio que ninguém a porá em dúvida. Exalto os tolos sem rancor, e se critico os homens de espírito, é com um desinteresse, cuja extensão facilmente se compreenderá. Il est de nos secrets, il est de sympathie. Passa em julgado que as mulheres leem de cadeira em matéria de fazendas, pérolas e rendas e que, desde que adotam uma fita, deve-se crer que a esta escolha presidiram motivos plausíveis. Partindo deste princípio, entraram os filósofos a indagar se elas mantinham o mesmo cuidado na escolha de um amante ou de um marido. Muitos duvidaram. Alguns emitiram como axioma que o que determinava as mulheres neste ponto não era nem a razão, nem o amor, nem mesmo o capricho que, se um homem lhes agradava, era por se ter apresentado primeiro que os outros, e que, sendo este substituído por outro, não tinha esse outro senão o mérito de ter chegado antes do terceiro. Permaneceu por muito tempo este sistema irreverente. Hoje, graças a Deus, a verdade se descobriu. Veio a saber-se que as mulheres escolhem com pleno conhecimento do que fazem. Comparam, examinam, pesam e só se decidem por um depois de verificar nele a preciosa qualidade que procuram. Essa qualidade é a toleima. 2. Desde a mais remota antiguidade, sempre as mulheres tiveram a sua queda para os tolos. Alcibíades, Sócrates e Platão foram sacrificados por elas aos presumidos do tempo. Turenne, La Rochefoucauld, Racine e Molière foram traídos por suas amantes que se entregaram a basbaques notórios. No século passado, todas as boas fortunas foram reservadas aos pequenos abades. Estribadas nesses exemplos, as nossas contemporâneas continuaram a idolatrar os descendentes dos ídolos das suas avós. Não é nosso fim censurar uma tendência que parece invencível. O que queremos é motivá-la. Por menos observador e menos experiente que seja, qualquer pessoa reconhece que a toleima é quase sempre um penhor de triunfo. Desgraçadamente, ninguém pode por sua própria vontade gozar das vantagens da toleima. A toleima é mais do que uma superioridade ordinária, é um dom, é uma graça, é um selo divino. O tolo não se faz, nasce feito. Todavia, como o espírito e como o gênio, a toleima natural fortifica-se e estende-se pelo uso que se faz dela. É estacionária no pobre diabo, que raramente pode aplicá-la.
mas toma proporções desmarcadas nos homens a quem a fortuna ou a posição social cedo leva à prática do mundo. Este concurso da toleima inata e da toleima adquirida é que produz a mais temível espécie de tolos, os tolos que o acadêmico Trouble chamou tolos completos, tolos integrais, tolos no apogeu da toleima. O tolo é abençoado do céu pelo fato de ser tolo, e é pelo fato de ser tolo que lhe vem a certeza de que qualquer carreira que tome há de chegar felizmente ao termo. Nunca solicita empregos, aceita-os em virtude do direito que lhe é próprio. Nominor liu. Ignora o que é ser corrido ou desdenhado, onde quer que chegue, é festejado como um conviva que se espera. O que opor-lhe como obstáculo é tão enérgico no choque, tão igual nos esforços e tão seguro no resultado. É rocha desapegada que rola, corre, salta e avança caminho por si, precipitada pela sua própria massa. Sorri-lhe a fortuna particularmente ao pé das mulheres. Mulher alguma resistiu nunca a um tolo. Nenhum homem de espírito teve ainda impunemente um parvo como rival. Por quê? Há necessidade de perguntar por quê? Em questão de amor, o paralelo a estabelecer entre o tolo e o homem deciso não é para a confusão do último? 3. Em matéria de amor, deixa-se o homem de espírito embalar por estranhas ilusões. As mulheres são para ele entes da mais elevada natureza que a sua, ou pelo menos ele empresta-lhe as próprias ideias, supõe-lhes um coração como o seu, imagina-as capazes como ele de generosidade, nobreza e grandeza. Imagina que para agradar-lhes é preciso ter qualidades acima do vulgar. Naturalmente tímido, exagera mais ao pé delas a sua insuficiência. O sentimento de que lhe falta muito torna-o desconfiado, indeciso, atormentado. Respeitoso até à timidez, não ousa exprimir o seu amor em palavras, exala-o por meio de uma não interrompida série de meigos cuidados, ternos respeitos e atenções delicadas. Como nada quer à custa de uma indignidade, não se conserva continuamente ao pé daquela que ama. Não a persegue, não a fatiga com a sua presença. Para interessá-la em suas mágoas, não toma ares sombrios e tristes. Pelo contrário, esforça-se por ser sempre bom, afetuoso e alegre junto dela. Quando se retira da sua presença é que mostra o que sofre e derrama as suas lágrimas em segredo. O tolo, porém, não tem desses escrúpulos. A intrépida opinião que ele tem de si próprio o reveste de sangue frio e segurança. Satisfeito de si, nada lhe paralisa a audácia. Mostra a todos que a ama e solicita com instância provas de amor. Para fazer-se notar daquela que ama, importuna-a, acompanha-a nas ruas, vigia-a nas igrejas e espia-a nos espetáculos. Arma-lhe laços grosseiros. À mesa, oferece-lhe uma fruta para comer em ambos, ou passa-lhe misteriosamente com muito jeito um bilhete de amores. Aperta-lhe a mão a dançar e saca-lhe o ramalhete de flores no fim do baile. Numa noite de partida, diz-lhe 10 vezes ao ouvido como é bela. Porquanto revela-lhe um instinto que pela adulação é que se alcançam as mulheres, bem como se as perde, tal como acontece com os reis. De resto, como nos tolos tudo é superficial e exterior, não é o amor um acontecimento que lhes mude a vida. Continuam como antes a dissipá-la nos jogos, nos salões e nos passeios. (4) O amor, disse alguém, é uma jornada, cujo ponto de partida é o sentimento e cujo termo inevitável a sensação. Se é isto verdade, o que há a fazer é embelecer a estrada e chegar o mais tarde possível ao fim. Ora, quem melhor do que o homem de espírito sabe parolar à beira do caminho, parar e colher flores, sentar-se às sombras frescas, recitar aventuras e procurar desvios e delongas?
Um caracol de cabelos mal arranjado, um comprimento menos apressado que de costume, um som de voz discordante, uma palavra mal escolhida, tudo lhe é pretexto para demorar os passos e prolongar os prazeres da viagem. Mas quantas mulheres apreciam esses castos manejos e compreendem o encanto dessas paradas à borda de uma veia límpida que reflete o céu? Elas querem amor, qualquer que seja a sua natureza. E o que o tolo lhes oferece é-lhes bastante, por mais insípido que seja. 5. O homem de espírito, quando chega a fazer-se amar, não goza de uma felicidade completa. Atemorizado com sua aventura, trata antes de saber por que é feliz. Pergunta por que e como é amado. Se para uma amante é ele uma necessidade ou um passatempo. Se ela cedeu a um amor invencível, enfim, se é ele amado por si mesmo. Cria ele próprio e com engenho as suas mágoas e cuidados. É como Sibarita, que deitado em um leito de flores, sentia-se incomodado pela dobra de uma folha de rosa. Num olhar, numa palavra, num gesto, acha ele 1000 nuances imperceptíveis, desde que se trata de interpretá-las contra si. Esquece os encômios que levemente o tocam, para lembrar-se somente de uma observação feita ao menor dos seus defeitos, e que bastante o tortura. Mas, em compensação desses tormentos, há no seu amor tanto encanto e delícias, como estuda, como extrai, como saboreia as volúpias mais fugitivas até a última essência. Como a sua sensibilidade especial sabe descobrir o encanto das criancices frívolas, dos invisíveis atrativos, dos nadas adoráveis. O tolo é um amante sempre contente e tranquilo. Tem tão robusta confiança nos seus predicados que antes de ter provas já mostra a certeza de ser amado. E assim deve ser. Em sua opinião, faz uma grande honra à mulher a quem dedica os seus eflúvios. Não lhe deve felicidade, ele é que lhe a dá. E como tudo o leva a exagerar o benefício, não lhe vem a ideia de que se possa ter para com ele ingratidões. Assim, no meio das alegrias do amor, saboreia ainda a embriaguez da fatuidade. Mas como, em definitivo, é ele próprio o objeto de seu culto, depressa o tolo se aborrece, e como o amor para ele não é mais que o entretenimento que passa, os últimos favores, longe de o engrandecerem mais, desligam-no pela sociedade. 6. O homem de espírito vê no amor um grande e sério negócio, ocupa-se dele como no mais grave interesse de sua vida, sem distração nem reserva. Pode perder nele algumas das suas qualidades viris, mas é para crescer em abnegação, em dedicação, em bondade. Suporta tudo daquela que ama sem nada exigir dela. Quando ela atende a alguns dos seus votos, quando previne alguns dos seus desejos, longe de ensoberbecer-se, agradece com uma efusão mesclada de surpresa. Perdoa-lhe generosamente todos os males que lhe causa porque, muito orgulhoso para enraivecer-se ou lastimar-se, não sabe provocar, nem a piedade que enternece, nem o medo que faz calar. Oh, que inferno se a má aventura lhe depara uma mulher bela e má, uma namoradeira fria de sentidos, ou uma moça de rabugice precoce. Sofre então vivamente com a perfídia da mulher amada, mas desculpa-a pela fragilidade do sexo. A sua indulgência pode então conduzi-lo à degradação. Ele segue a olhos fechados o declive que o arrasta ao abismo, sem que a queixa, a ambição, a fortuna possam retê-lo. O nécio escapa a estes perigos. Como não é ele quem ama, é ele quem domina. Para vencer uma mulher, finge por muitos momentos o excesso de desespero e de paixão. Mas isso não passa de um meio de guerra, tática de cerco para enganar e seduzir o inimigo. Logo depois recobra ele a tirania e não abdica mais. Para entreter-se nisso, tem o tolo o seu método, as suas regras, a sua linha de conduta. É indiscreto por princípio, porquanto, divulgando os favores que recebe, compromete a que lhe concede e ao mesmo tempo afasta,
as rivalidades nascentes. É suscetível pela razão, cioso pelo cálculo, a fim de promover estes proveitosos amuos que lhe servem a seu grado, para conduzir a uma ruptura definitiva, ou para exigir um novo sacrifício. Mostra uma cruel indiferença, indicando pouca confiança nas provas de simpatia que lhe dão. Num baile, proibindo a sua amante de dançar, não faz caso dela, de propósito. Aflige-a com aparências de infidelidade, falta a hora marcada para se encontrarem ou, depois de se ter feito esperar, vem dando desculpas equívocas de sua demora. Hábil em semear a inquietação e o susto, faz-se obedecer à força de ser tirano e acaba por inspirar uma afeição sincera à força de promovê-la. 7. O homem de espírito, assustado com o vácuo imenso que deixa no coração uma afeição que se perde, só rompe o laço que o prende à causa de dilacerações interiores. Como bem se disse, sendo preciso um dia para conseguir, é preciso 1000 para se reconquistar. Mesmo no momento em que volta a ser livre, quantas vezes um sorriso, um meneio de cabeça, uma maneira de puxar o vestido ou de inclinar o chapelinho de sol não o faz recair no seu antigo cativeiro. De resto, a mulher a quem ele tiver revelado o segredo do seu coração ficará sempre para ele como ser à parte. Não a esquece nunca. Morta ou separado, nutre por aquela que a perdeu longas saudades. Perseguido pela lembrança que dela conserva, descobre muitas vezes que as outras mulheres por quem se apaixona só têm o mérito de se parecerem com ela. Dá-se ele então a comparações que o desvaíram, que o irritam, que o põem fora de si, exigindo no seu trajar, no seu andar e até no seu falar, alguma coisa que lhe recorde o seu implacável ideal. Se é ele o abandonado, que de torturas que sofre, viver sem ser amado parece-lhe intolerável. Nada pode consolá-lo ou distraí-lo. No caso de tornar a ver os sítios que foram testemunhas da sua felicidade, evoca à sua memória 1000 circunstâncias perseverantes e cruéis. Ali está a cerca cheirosa, cujos espinhos rasgaram o véu da infiel. Aqui, o rio que a medrosa só ousava atravessar amparada pela sua mão. Além está a alameda, cuja areia fina parece ter ainda o molde de seus ligeiros passos. Contempla nas janelas longas e alvas cortinas, no peitoril os arbustos em flor, na relva a mesa, o banco, as cadeiras em que outrora se sentaram. É possível que ela tenha mudado tão de repente, pois não foi ainda ontem que, de volta de um passeio ao bosque, lhe enxugou o suor da testa e que se prendia em doce e estranho amplexo? Hoje, nem mais doçuras, nem mais apertos de mão, nem mais dessas horas ébrias em que todo o passado ficava esquecido. Ele está só, entregue a si mesmo, sem força, sem alvo. É o delírio do desespero. O tolo está acima dessas misérias. Não o assusta um futuro prenhe de qualquer inquietação aflitiva. Sempre acobertado pela bandeira da inconstância, desfaz-se de uma amante sem luta, nem remorsos. Utiliza uma traição para voar a novas aventuras. Nada para ele há de terrível em uma separação, porque nunca supõe que se possa colocar a vida numa vida alheia e que, fazendo-se um hábito dessa comunidade de existência, faça um pouco novamente sofrer quando ela tiver de quebrar-se. Da mulher que deixa de amar, ele só conserva o nome, como o veterano conserva o nome de uma batalha, para glorificar-se, ajuntando ao número das suas campanhas. Oito. Há uma época em que custa-se muito a amar. Tendo visto e estudado um pouco a mulher, adquire-se uma certa dureza que permite aproximar-se sem perigo das mais belas e sedutoras. Confessa-se sem rebuço a admiração que elas inspiram, mas é uma admiração de artista, um entusiasmo sem ternura.
Além disso, ganha-se uma penetração cruel para ver, através de todos os artifícios de casquilha, o que vale a submissão que elas ostentam, a doçura que afetam, a ignorância que fingem. E prenda-se um homem nessas condições. De ordinário, é entre 30 a 35 anos que o coração do homem de espírito fecha-se assim à simpatia e começa a petrificar-se. É possível que nele tornem a aparecer os fogos da mocidade, e que ele venha a sentir um amor tão puro, tão fervente, tão ingênuo como nos frescos anos da adolescência. Longe de ter perdido as perturbações, as apreensões, os transportes da alma amorosa, sente-os ele de novo com emoção mais profunda e dá-lhes um preço tanto mais elevado, quanto ele está certo de não os ver renascer. Oh, então lastima-se o pobre insensato, ei-lo obrigado a ajoelhar-se aos pés de uma mulher para quem é nada o mérito de caminhar pouco e pouco atrás de sua sombra, de fazer exercício em torno aos seus vestidos, de se extasiar diante de seus bordados, de lisonjear os seus enfeites. Ai, triste, esses longos suplícios o revoltam. E Pigmalião desesperado, afasta-se de Galateia, cujo amor não se pode reanimar. Esses sintomas de idade são desconhecidos ao tolo, porquanto cada dia que passa não lhe faz achar no amor um bem mais caro ou mais difícil a conquistar. Não tendo sido nem melhorado, nem endurecido pelos reveses da vida, continuando a ver as mulheres com o mesmo olhar, exprime-lhes os seus amores com as mesmas lágrimas e os mesmos suspiros que lhes reserva para pintar os antigos tormentos. E como ele só exigiu sempre delas aparências de paixão, vem facilmente a persuadir-se que é amado. Longe de fugir, persevera e triunfa. 9. O homem de espírito é o menos hábil para escrever a uma mulher. Quando se arrisca a escrever uma carta, sente dificuldades incríveis, desprezando o vassonço da galanteria, não sabe como se há de fazer entender. Quer ser reservado e parece frio, quer dizer o que espera e indica receio. Confessa que nada tem para agradar e é apanhado pela palavra. Comete o crime de não ser comum ou vulgar. As suas cartas saem do coração e não da cabeça. Tem o estilo simples, claro e límpido, contendo apenas alguns detalhes tocantes, mas é exatamente o que faz com que elas não sejam lidas nem compreendidas. São cartas decentes, quando as pedem estúpidas. O tolo é fortíssimo em correspondência amorosa e tem consciência disso. Longe de recuar diante da remessa de uma carta, é muitas vezes por aí que ele começa. Tem uma coleção de cartas prontas para todos os graus de paixão. Alega nelas em linguagem brusca o ardor da sua chama. A cada palavra repete: meu anjo, eu vos adoro. As suas fórmulas são enfáticas e chatas. Nada que indique uma personalidade. Não faz suspeitar excentricidade ou poesia. É quanto basta. É medíocre e ridículo, tanto melhor. Efetivamente, o estranho que ler as suas missivas nada tem a dizer. Na mocidade, o pai da menina escrevia assim. A própria menina não esperava outra coisa. Todos estão satisfeitos, até os amigos. Que querem mais? 10. Enfim, o homem de espírito em vista do que é, inspira às mulheres uma secreta repulsa. Elas se admiram com o ver tímido, acanham-se com o ver delicado, humilham-se com vê-lo distinto. Por muito que ele faça para descer até elas, nunca consegue fazê-las perder o acanhamento. Choca-as, incomoda-as a esse acanhamento a que ele a causa. Torna frias as conversações mais indiferentes. Afasta a familiaridade e assusta a inclinação prestes a nascer. Mas o tolo não atrapalha, nem ofusca as mulheres. Desde a primeira entrevista, ele as anima e fraterniza-se com elas. Eleva-se sem acanhamento nas conversas mais insulsas, paura e requebra-se como elas. Compreende-as, e elas o compreendem. Longe de se sentirem deslocadas na sua companhia, elas a procuram porque brilham nela. Podem diante dele absorver todos os assuntos e conversar sobre tudo, inocentemente sem consequência.
Na persuasão de que ele não pensa melhor, nem contrário a elas, auxiliam o triste quando a ideia lhe falta, suprem-lhe a indigência. Como se fazem valer por ele, é justo que lhe paguem, e por isso consentem em ouvi-lo em tudo. Entregam-lhe assim os seus ouvidos. Podem diante dele absorver todos os assuntos e conversar sobre tudo, inocentemente, sem consequência. Na persuasão de que ele não pensa melhor, nem contrário a elas, auxiliam o triste, quando a ideia lhe falta, suprem-lhe a indigência. Como se fazem valer por ele, é justo que lhe paguem, e por isso consentem em ouvi-lo em tudo. Entregam-lhe assim os seus ouvidos, que é o caminho do seu coração, e um belo dia admiram-se de ter encontrado no amigo complacente um senhor imperioso. 11. Compreende-se por este curto esboço como e quanto diferem os tolos e os homens de espírito nos seus meios de sedução. A conclusão final é que os tolos triunfam e os homens de espírito falham, resultado importante e deplorável, nesta matéria sobretudo. 12. Depois de ter indagado as causas da felicidade dos tolos e da desgraça dos homens de espírito, perderemos tempo precioso em acusar as mulheres? Não hesitamos em deitar as culpas sobre os homens de espírito, como fez o profundo Champesnet. Por que não estudam os tolos, diz-lhe este autor, para conseguir imitá-los? Há de custar-vos muito fazer um tal papel, mas há proveito sem desar? E depois, quando assim sois a isso obrigado, visto como não vos dão outro meio de solução, querem subtrair o belo sexo ao império dos tolos, descortinando-lhe a perversidade do seu gosto. É coisa que ninguém deve pensar, é uma loucura. Fora o mesmo que querer mudar a natureza ou contrariar a fatalidade. Porquanto, ficais sabendo, continua Champcenetz, que as mulheres não são senhoras de si próprias, que nelas tudo é instinto ou temperamento e que, portanto, elas não podem ser culpadas de suas preferências. Só respondemos pelo que praticamos com intenção e discernimento. Ora, qual delas pode dizer que predileção a impele, que paixão a obriga, que sentimento a faz ingrata ou que vingança lhe dita as malignidades? Debalde procurareis delas tão cruel prodígio. Nenhuma é cúmplice do mal que causa. A este respeito, o seu estouvamento atesta-lhes a candura. Por que vos obstinais em pedir-lhes o que a providência não lhes deu? Elas se apresentam belas, apetitosas e cegas. Não vos basta isso? Querê-las com juízo, penetrantes e sensíveis, é não conhecê-las. Procurai as mulheres nas mulheres. Admirai-lhes a figura elegante e flexível. Afagai-lhes os cabelos. Beijai-lhes as mãos mimosas, mas tomai como um brinquedo o seu desdém. Aceitai os seus ultrajes sem azedume, e às suas cóleras mostrai indiferença. Para conquistar esses entes frágeis e ligeiros, é preciso atordoá-los pelo rumor dos vossos louvores, pelo fasto do vosso vestuário, pela publicidade das vossas homenagens. 13. Sim. É mister ousar tudo para com as mulheres. E esse foi Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, de Machado de Assis. Um conto, um livro? É um ensaio satírico. Na verdade é um livro. O livro original, até encontrei ele, né? 54 páginas tem. Livretinho. 13 capítulos. Tanto o texto original quanto a tradução tem os 13 capítulos. E essa foi uma tradução que escamoteou o autor original. Essa palavra escamoteou. Explica o que é escamotear. A nossa intenção não é necessariamente fazer com que você mude a sua visão sobre Machado de Assis, mas após todas as explicações que traremos hoje aqui, claro, você, leitor de ouvido, tirará suas próprias conclusões. Por quê? Porque quando esse texto saiu, ele saiu em 5 semanas no periódico A Marmota, em 1861, né, na tradução do Machado com esse nome, Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Não foi citado que era uma tradução do Victor Renaud, do texto de L'amour de femme pour les sots. E esse texto dele é de
1858, 3 aninhos antes só. Sim. Né? Então, não foi citado que era uma tradução. Logo em seguida foi feito, né, em forma de livro, pela tipografia de Paula Brito, que esse é o que você pode encontrar, esse livrinho que eu falei de 54 páginas. Você encontra ele inteirinho, em preto e branco, a edição de 1861, na Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin. Quem gosta de ler, quem sabe já achou vários livros antigos lá. Eu sempre pego edições originais lá. O leitor de ouvido vai receber tudo isso de mão beijada, o nosso apoiador, na verdade, né? Porque isso. vai tudo no PDF. Depois a gente fala como é que você pode apoiar também o podcast. Isso mesmo. Essa versão impressa do livro mencionava, né? Já chegou a mencionar o Machado como tradutor, tá na capa, mas não fala qual que é o texto original que foi traduzido, nem o autor original. Então... até hoje a gente tem essa falha em direitos autorais, né? A gente vê muito plágio, muita cópia. Então imagina na época, não que seja plágio ou cópia, mas enfim, essa necessidade de você dar créditos, né? Vamos chamar de lapso. Isso. Essa necessidade de você dar crédito, eu imagino que na época era muito relapso ainda, né? Você... Você usou lapso, relapso, muito bom. E daí um trabalho de tradução, a gente sabe que é um trabalho pesadíssimo, né? Se equipara muito à própria escrita original, eu acho, assim, na minha opinião. Então, eu imagino que ele fez tradução e falou, nem vou dar crédito aqui, porque isso dá um trabalhão. Não, a gente vai elucidar algumas coisas aqui, ó. Realmente é um lapso, você bem pôs, é um lapso que, assim, ó, boa parte da crítica de toda a obra de Machado de Assis, a gente sabe que é uma obra bem grande, aqui mesmo a gente já listou vários, né, já trouxe vários episódios, é o 11º episódio com Machado na história do nosso podcast, Lucas. Não. Então, fez com que, assim, essa crítica da obra dele considerasse esse texto como um original. E até lembra, em Crisálidas, o último, que a gente comentava, alguns falam que esse é o primeiro mesmo, feito pelo Machado, que é de 1864. Crisálidas é o primeiro, né? Porque seria o original, né? O que eu vou dizer é que Crisálidas, minha afirmação como pesquisadora e leitora, é o primeiro livro escrito e publicado por Machado de Assis. Aí a primeira publicação do Machado de Assis foi mesmo Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Mas o primeiro livro todão, assim, do Machado... Mas antes disso não teve tradução também que ele fez? Então, foi essa. Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Mas ele já traduziu outras coisas também. Mas não que ele publicou antes. A primeira publicação do Machado, de todo esse legado mesmo, esse grande escritor da literatura brasileira, foi em 1861. Ele nasceu em 1839. Né? Então, você faz as continhas, 22 anos? É isso? Não? Isso mesmo, fazendo aqui uma matemática de cabeça. Bom, deixa eu colocar todos os pratos na mesa para você acompanhar com a gente aqui. Essa versão impressa em livro, como eu disse, não constou o texto original. Daí o que acontece? Esse imbróglio todo, ele foi elucidado bem recentemente, em 2008, então vamos dizer, neste século, né? Quando as pesquisadoras da Unicamp, Ana Cláudia Suriani da Silva e Eliane Fernanda Cunha Ferreira, fizeram cuidadosamente, Lucas, uma edição bilíngue. Então tinha, assim, em páginas ímpares, o Georges Renaud e em páginas... pares, o Machado de Assis, sabe? E daí tinha os dois textos e foi explicado par e passo. Explicado não, elas expuseram os dois textos. Essa explicação, na verdade, que eu encontrei, que eu achei sensacional, uma pesquisa das professoras da UFSC, Salles e Torres, né, trabalhar aqui com o sobrenome delas, onde o título do artigo delas que saiu em caderno de tradução é o nome desse livro, das professoras da Unicamp, e ali elas, numa leitura minuciosa, elas colocam tudo que tem de um lado, tudo que tem do outro, e mostram as diferenças e as semelhanças entre os dois textos. Eu acho isso sensacional. Primeiro apresentar um pouquinho, que na verdade é Georges Victor Renaud, né, que é o nome desse escritor. Ele era um advogado e escritor belga, naturalizado francês, ao que se imagina, então fez esse texto. Quando ele lançou, a imprensa belga, claro, foi um texto que trouxe bastante debate, porque quando você começa a colocar homens de uma forma, mulheres de certa forma, né, toda coisa bilateral assim, né, ela dá debate. E o próprio texto é bem satírico, né? Ele começa dizendo que a intenção dele não é criar
como é que fala? Inimigos, né? Nem de um sexo, nem de outro. Mas é apresentar uma verdade. E essa verdade no texto original se chama sotis, né? Que seria, tipo, tolice, insensatez, que o Machado traz como toleima, né? Sim, até é curiosa essa palavra que depois de uma terceira vez que você escuta, assim, contextualizado ali, que você entende que eu entendi o que era. Então, toleima é a qualidade do tolo, né? Então, só que o tolo no Brasil, se você chama alguém de tolo, você não tem a impressão, assim, que... Tolo! É mais pra tongo... De uma figa. É mais pra tongo, não é? Assim, essa coisa, tipo, meio idiota. Ele é um... Bom, vai saber o... Carga semântica pra você. Vai saber o nível de tolo da época. Por ele ser um nível muito mais... de insulto muito maior do que hoje, né? Hoje é meio engraçado, né? Mas eu acho que é o equivalente a burro, né? Boa colocação. Então, é interessante a gente fazer esse contexto. Hoje, né, a gente chamaria de burro, talvez. De tongo, né? Então, esse tolo, pra gente... É que o tongo, ele tem uma... É mais conotação de também. Bobão, assim. Mas inocência. Pra mim é mais pra tongo. Esse tolo. Toleima. Mas, na tradução ali original, se a gente for pensar, né, sotice, que lembra tolice, é mais pra insensatez. Aí você vai reouvir o episódio se quiser, ou vai olhar o texto original e vai perceber que ele retoma como insensatez na tradução em alguns momentos. O homem insensato, etc. Né? Em vista ao homem sério, né? Ao homem, assim, com retidão de caráter, né? Sim. Então o tolo, ele tem algumas características e é muito legal. Essa primeira, pra mim, uma provocação inicial do texto é: será que as mulheres escolhem com o mesmo cuidado seus amantes e os seus maridos? Na advertência, você tá falando ali que tem no começo? Não, eu vou falar... Depois, já é no capítulo 1. A advertência é importantíssima. E esse é um ponto que, pra mim, como leitora e pesquisadora, bateu muito, bem como pras professoras aqui que trabalharam no texto. Porque todo livro de Machado tem advertência, na verdade... tem ou não tem? É bem comum a gente encontrar, né? A maioria. É uma característica dele. E por isso que você vê esse texto como um texto do Machado também, né? Porque ele tem essas características bem machadescas. E se eu te falar que era no texto original do George Renaud que tinha o avertissement? Então ele pegou influência direta aí. Justamente, aí você chegou no ponto. Aquela frase de que nada se inventa, tudo se copia, não sei o quê. Esse que é o ponto, Lucas, porque assim, a gente percebe... Opa, caiu meu fone aqui, fez um ploc. A gênese da estética literária, que vai ser predominante em Machado, em todos os seus textos de toda a sua carreira... é encontrado muito nesse texto original. O estilo, né? E o que se demonstrou isso foi esse artigo das professoras da UFSC em 2015, a partir do livro feito pelas professoras da Unicamp em 2008. Então, olha que genial, assim, no Brasil a gente conseguir ter, assim, hoje no século XXI, ser retomado um texto 162 anos depois, que foi publicado, então um século e meio, um pouco mais, né? E a gente perceber que sim, que essa gênese da estética literária do Machado tá no texto do George Renaud. Só que daí, você vai ver quais eram as principais influências literárias do Machado. Explodiu minha mente, né? Porque a gente escuta sempre Shakespeare e alguns outros autores, assim, bem famosões. Nunca na história aparece George Victor Renaud, que é esse autor belga, né? Só que nesse texto a gente tem várias tiradas assim. Em seguida ali, no início, então, na advertência, ele deixa claro, estava no texto original e no do próprio Machado, que ele não quer inimigo, nem de um sexo nem do outro, mas que ele vai expor com imparcialidade, né? Algo que é fato, né? E ele traz que o tolo não se faz, nasce feito. No texto original do Renaud, ele cita vários autores que falam de homens e mulheres e que ele havia lido e que influenciaram Renaud. Mas o Machado suprime essa parte no dele. E vai direto pro final e acrescenta uma frase dizendo que ele não tem intenção de ser original. Note, volte lá e escute essa parte. Ele não tem intenção de ser original. Então,
tem várias coisas ali. Nossa, se a gente pudesse ter o Machado de Assis vivo hoje, fazer uma cariação depois de todos esses anos, seria muito, muito mesmo interessante. Bom, eu tô aqui super empolgada com isso, Lucas, porque tipo entrar num porão ali e descobrindo várias coisas. Sabe aquela sensação quando você entra numa biblioteca muito antiga? E vai descobrindo uma coisa que leva a outra, que leva a outra? A toca do coelho. Tô com essa sensação hoje. Da Alice. Mas o fato, assim, para conclusão geral das próprias pesquisadoras, é que esse texto inicial, publicado por Machado, traz uma meditação estética para toda a sua obra. Né? Então, isso de você se referir ao leitor, né, conversar com o leitor, a gente vê em muitos textos do Machado de Assis. E é uma característica que deixa o texto dele muito interessante, né? Essa quebra de quarta parede, assim, quando isso nem era algo que era feito, né? Com esse rótulo, né? E ele tem muito nos textos dele. E é legal ver, tipo, esse início aí, né? A partir dessa, entre aspas, tradução. É uma tradução que traz para o universo da literatura esse debate entre a imitação, né? O que é a imitação, o que é original, né? E mais que isso, né? Tipo, é o legado do Machado, né? Tipo, é o princípio de uma história. Então, isso também acho que pode encorajar escritores novos, né? Você imagina, às vezes você começa um trabalho e acha aquilo pequeno, né? Ou publica um livrinho pequeno, né? Ou faz algo que você considera muito incipiente, mas tudo começa e vai crescendo de uma forma gradativa. Você vê que depois a maturidade dele, né, foi aumentando, digamos, e que veio os textos que a gente conhece dele até hoje. 20 anos depois dessa tradução ali, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, que hoje tá na ponta da língua de qualquer pessoa, né? Quando fala em Machado de Assis, são esses romances os que mais vêm assim em mente. É um legado grandíssimo, mas é muito interessante a gente desvelar esse princípio, assim. E tipo, isso só acontece com muita pesquisa, né? Ele não tá aqui pra contar nem quais foram os motivos, nem porque era assim. Claro, né, gente? Era totalmente difícil, né? Hoje a gente descobre rapidamente várias coisas. Numa manhã você faz uma viagem gigante porque você tem os sites de busca, os artigos científicos disponíveis online, os próprios livros originais disponíveis online, se você souber procurar, né? Sim. E tudo isso vai em referência aqui pro nosso apoiador. Então, lembrando isso de novo, Lucas. Isso aí, então, se você pode receber todas essas informações, assim, de uma forma organizada, bonita. Se você for um dos nossos apoiadores, toda semana os nossos apoiadores recebem esse estudo, né, aprofundado sobre as obras, além da arte de capa, e também entre os nossos créditos finais aqui, a gente vai falar o nome deles daqui a pouquinho. E se você quiser ser um desses apoiadores, você pode entrar em apoia.se/leitura de ouvido, que é o nosso financiamento coletivo lá, contínuo, ou também fazer pelo Pix o seu apoio. Tem muita gente que faz pelo Pix, que é direto pela chave leituradeouvido@gmail.com. Então, dessas duas formas aí, você se torna um dos nossos apoiadores, dependente de qual você escolher. Então, mais uma vez, repetindo, apoia.se/leitura de ouvido e pelo Pix, leituradeouvido@gmail.com. Aí você vai entrar nos nossos créditos finais, que são eles. Tava contando se tinha dado as 23 vezes. Não, só falei 2 hoje. Adalberto Machado Santos, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Caio Naves Oliveira, Cláudia Lubi, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Elaine Vieira Ferreira, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bardi, Matheus Simon Brum, Nariel Arruda Borba, Paulo Moura, Simone Pessoa de Mesquita, Raimundo Gabino dos Santos, Harmana Frais Yachitsky, Rosângela Marquesi, Sérgio Juarez Rico da Luz e Zenilda Ribeiro. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. E também tem as nossas camisetas, né? Isso que ia falar, lembrando que você pode adquirir uma camiseta para ficar fagueiro, lúgubre e voluptuoso. Nós temos nossas camisetas no site umapenca.com/leitura de ouvido, que tem algumas estampas lá que você pode escolher, e além de você ler mais bonito ou mais bonita, você também apoia o nosso podcast dessa forma aí. Todos os links estão na descrição, se você ficou na dúvida de como escrever qualquer um, fica tudo aí na descrição. E aproveita e dá 5 estrelas aí no Spotify, que ajuda a divulgar o nosso podcast também, você dando as 5 estrelinhas. E também sempre tem a caixinha de perguntas aí no Spotify,
que você rola pra baixo aí, tem a caixinha de perguntas sobre o que você achou desse episódio e tal, daí você escreve ali o que você quiser e a gente vai receber a sua mensagem e vai deixar ela visível para as outras pessoas também. É bem legal essa forma de interagir. O Spotify aos poucos tá colocando essas formas de você conseguir... Tá saindo cada frase massa, eu tô adorando ler. Saindo uns feedbacks, umas contribuições mesmo pros episódios, assim. As pessoas ouvem e querem participar da discussão, então fica aí embaixo a caixinha para se você quiser participar da discussão, falar alguma coisa que de repente você sabe sobre o Machado de Assis que a gente não falou aqui, né? Enfim, vai contribuir também com as outras pessoas que vão ouvir o episódio, né? Isso mesmo. Bom, e só pra não parecer que eu fiz injustiça em relação ao Machado, na verdade eu não joguei o nome dele na sarjeta, gente, de forma alguma. Eu gosto muito dos escritos de Machado, mas eu acho tão legal quando a gente consegue jogar à luz a certas coisas, né? Porque assim, o fato é que ele foi um homem que rompeu com as convenções literárias da sua época, né? Os textos dele sempre repercutiram, reverberam até hoje, né? Entre todas as gerações. E os contos dele em si, a gente tem tantos aqui no podcast, é sempre esse pormenor, né? Essa sutileza, tão gostoso de ler. Sempre tem esse toque, assim, do riso junto, né? Nunca é extremamente sério. Eu acho que isso que é legal da literatura. Por isso também que eu acho que o Machado arrebanha tanta gente. Porque tem o satírico sempre, né? Ele mostra o fato ali e tira aquele sarrinho, né? E eu acho que a vida também, ela tem que ser encarada assim, não tão a sério, né? Tem que ter esse sarrinho. Você tem que conseguir rir de você mesmo, né? Do Machado de Assis, né? Assim como do Lima Barreto, são cheios de sátira e dando graça, assim, pra coisas que são completamente tristes se você avaliar com frieza, né? Mas colocando essa sátira, assim, fica muito mais leve, né? Tudo e a vida também, assim. Um grande homem da literatura brasileira que já tinha a sátira nesse texto que ele traduziu. Então, quem sabe ali acendeu uma chavinha no Machado, sim, né? Talvez se ele tivesse vivo, ele ia estar falando, não, mas pra que mostrar esse texto meu ainda? Boa. Mas como ele morreu há 700 mil anos atrás, a gente pode... Ele morreu em 1908. A gente pode falar. Então, inclusive saiu no centenário da morte dele, esse livro bilíngue, né? De queda que as mulheres têm para os tolos, né? Da Unicamp. Então, é muito legal, um marco do centenário de morte do Machado. Enfim, gente, continuem lendo e estando sempre aqui com a gente. E escrevam, né? O que você achou dessas revelações aí nas caixinhas, como o Lucas convidou você antes. A gente espera aí o seu comentário. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.